Mas tá indo? Tá sim. Pode voltar? Pode começar. No momento, várias correntes elétricas estão passando por dentro da sua cabeça. O simples fato de você estar ouvindo a minha voz e vendo esse vídeo gera uma tempestade de correntes elétricas no seu cérebro que resulta em pensamentos, emoções e consciência. Pode até parecer mágica, mas não é. O que temos dentro de nossas cabeças é um órgão de complexidade única no nosso planeta, que a partir do caos de milhares de correntes elétricas interagindo, produz nossa experiência de viver no mundo. O que normalmente chamamos de cérebro, na verdade tem o nome de encéfalo. O cérebro é só uma parte do encéfalo, junto com o cerebelo e o tronco encefálico. Se o encéfalo fosse uma parede, os neurônios e as células glia seriam seus tijolos. Nosso encéfalo possui cerca de 86 bilhões de neurônios, conectados por milhares de ligações. Diferentes partes do encéfalo estão envolvidas em diferentes funções biológicas, cognitivas, sensoriais e motoras. Mas nem sempre temos uma área só envolvida, pois vários dos nossos feitos envolvem o funcionamento conjunto de várias partes do encéfalo ao mesmo tempo. Além disso, em caso de danos a uma área, outras áreas podem retomar parcial ou totalmente funções prejudicadas. Diferente do que se diz por aí, nós não usamos só 10% do nosso cérebro. Nós usamos ele todo, quase o tempo todo. As nossas funções psicológicas estão interligadas de uma maneira muito complexa com o tecido neural. Um exemplo que ilustra isso de maneira drástica foi o caso de Phineas Gage. Gage era um americano comum que trabalhava como operário na construção de ferrovias. Durante a explosão de um rochedo, Gage sofreu um acidente grave, no qual uma barra de metal perfurou profundamente a sua cabeça, danificando principalmente o lobo frontal do seu cérebro. Apesar disso, Gage sobreviveu ao acidente, mas algo havia mudado nele. Aquele homem que era considerado competente, equilibrado e cooperativo pelos colegas se comportava agora de maneira agressiva, rude e impaciente. Os colegas de Gage disseram que ele não era mais o mesmo. A lesão neural resultou em uma mudança duradoura na sua própria personalidade. Outro caso impressionante de como lesões cerebrais podem mudar a mente e o comportamento das pessoas foi o caso de um professor americano. Ele passou a exibir inesperadamente uma obsessão por sexo e também tendências à pedofilia, apesar de nunca ter exibido qualquer tendência semelhante antes. Depois de ser preso por crimes que cometeu, passar por diferentes tratamentos e começar a reclamar de uma dor de cabeça, foi descoberto que o professor havia desenvolvido um tumor do tamanho de um ovo de galinha, em uma região do cérebro responsável pelo autocontrole e julgamento moral. Após a retirada do tumor, o professor apresentou uma normalização no seu comportamento sexual. Porém, alguns meses depois, ele voltou a exibir os mesmos padrões anteriores de pensamento e comportamento sexual exacerbado. E adivinhem só, lá estava outro tumor na mesma região cerebral. Após a nova retirada do tumor, o comportamento do professor se normalizou. Ainda mais chocante do que pensar que existem diversas correntes elétricas percorrendo seu encéfalo o tempo todo, mesmo enquanto você está dormindo, é pensar que mudanças na estrutura do encéfalo podem mudar radicalmente aquilo que normalmente consideramos parte das nossas essências, como nossa personalidade e condutas morais. Esse é o seu cérebro. Curta e compartilhe o nosso vídeo. Ale tá mudo. Ai, obrigado, Lu. Obrigado por compartilhar, obrigado por me avisar. Porque eu ia continuar dando aula até eu perceber que ninguém tá com dúvida e ver o microfone desligado. Nós vamos falar agora sobre desenvolvimento perceptivo e cognitivo. Entender sobre o desenvolvimento de habilidades mentais é fundamental para compreender a organização e funcionamento da mente humana. É uma abordagem comum em neurociência, correlacionada à maturação de funções cognitivas e específicas como um estágio particular do desenvolvimento neural. E por ser um estágio particular de desenvolvimento neural, a gente vai trabalhar, né, esses estágios de Freud, de Jean Piaget. Freud, ó. Só um minutinho, gente.
Vamos lá, então. Segundo Gazinga e Iri Magno, a diferença existe entre as capacidades do recém-nascido e dos adultos, né? Essa diferença são visíveis. Os recém-nascidos não caminham, não seguram objeto, não falam nem compreendem quando falamos com eles. Essa diferença pode ser elucidada de duas maneiras. Os recém-nascidos podem ter todas as capacidades dos adultos, mas ainda não obtiveram experiência por elas. Suas habilidades e, em contrastes, recém-nascidos podem diferir dos adultos em capacidades neurais ou cognitivas. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o adulto e a criança? Eu achei esse exemplo muito legal. A criança e o adulto têm as mesmas capacidades neurológicas, só que a criança ela não passou pelas experiências que são necessárias passar para conseguirem chegar a um desenvolvimento de falar, andar, comer, brincar, né? O único desenvolvimento, e aquele filme Divertidamente nos ajuda muito, é a felicidade e o choro, né? Quando a criança está com fome, ela chora. Quando ela está querendo alguma coisa que está longe dela, ela chora. Mas quando alguém está brincando, ela ri. Se ela não gosta, ela chora. Então, as habilidades que ela tem de emoções é a felicidade e a tristeza. Daqui a pouco vem a raiva, daqui a pouco vem o nojo, daqui a pouco vem novamente por volta a tristeza, a felicidade e assim sucessivamente. A primeira hipótese coloca os recém-nascidos como possuidores de um circuito neural completamente formado, à espera das aferências e dos sinais do ambiente para que o desenvolvimento ocorra. E aí a gente vai lembrar de quem? Vygotsky, quando ele diz que o meio ele influencia a criança, né? E que é algo assim que eu super concordo e é comprovado, né? Então, a criança ela tem o mesmo padrão de desenvolvimento, do que um adulto, só que ela está esperando as aferências e dos sinais do ambiente ao qual ela está. Por que tem criança que tem desenvolvimento de fala muito mais rápido que as outras? Porque os pais estimulam, os pais conversam, os pais brincam, eles são mais presentes. Tem criança que não. Porque tem crianças que elas são muito brigonas, elas são muito enfurecidas, porque o lá onde elas vivem é assim. Os pais brigam, os pais xingam, os pais gritam, ou os pais fazem a vontade da criança para que ela não possa expressar normalmente os seus desejos, né? A gente vê isso em sala de aula, a gente vê isso na nossa família, a gente vê isso na rua, não é verdade? Tem mãe, vou dar logo esse doce para ele parar de chorar. Ou então, essa criança não sei o quê, xinga a criança, difama a criança, e aquilo vai fazendo com que as aferências entrem no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. A última propõe que recém-nascidos ainda não possuem estruturas neurais cognitivas para agir como um adulto, e que esse desenvolvimento abarca mudanças radicais e qualitativas. Essa visão tem sido amplamente aceita pelas teorias do desenvolvimento com base em evidências tanto neurais quanto psicológicas, né? Então, essa teoria diz o seguinte: a criança ela não tem um desenvolvimento para abarcar essa mudança. Por isso que tudo é uma fase, né? Por isso existem as fases de Jean Piaget. A criança ela tem a estrutura neurológica de um adulto, isso é fato, mas ela passa por mudanças para que essa estrutura neurológica possa desenvolver. Alguém tem alguma dúvida?
Não. E aí a gente vai entrar nas teorias de Pipi, que é a Piaget. Eu acho que se Jean Piaget ele estivesse no século XXI e visse essa tecnologia, né, afetando o desenvolvimento das crianças, acho que ele piraria. Ele ia falar, gente, que absurdo. Tem uma nova teoria existindo aí, refutando a teoria de Jean Piaget por conta da tecnologia. Vocês sabiam disso? Não. A tecnologia tá mudando tanto o desenvolvimento das crianças que, assim, tem crianças que são 2 anos e já tá numa evolução de 7. Gente, tem criança que liga para outra via WhatsApp, cara. Eu nem sabia disso. Eu fui saber esses dias, porque eu fui falar com um aluno. Ele falou assim, tio, uma criança jardim 2, 3, jardim 3. Mas a gente faz videochamada. Que isso, gente? Nem eu faço videochamada, nem eu gosto de videochamada. As crianças estão fazendo videochamada. Elas são muito mais... né? Olha, Leguel, ele joga desde 2 anos. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes o pai dele liga assim, Rafael faz acesso remoto para outros computadores, né? Que às vezes aparece um cliente, precisa resolver e faz acesso remoto. Muitas vezes, Rafael precisa de um arquivo, fala assim, Luana, faz o acesso. Ah, Rafael, não sei não, então pede Guel, que Guel sabe. Aí eu falo, Guel, ó, seu pai tá querendo falar com você. Então, ele vai, dá o acesso ao pai dele, entendeu? E quando ele era pequenininho, jogava tudo. Ele adorava, eu acho que é porque também viu o pai, né? E Miguel sempre foi muito com essa parte tecnológica. Eu acho que Miguel vai seguir os passos do pai dele, com essa parte de computador, que é a fala técnica e informática. E Miguel gosta muito, eu sinto que ele tem mais aptidão para essas coisas. Mas desde pequenininho, Miguel nem falava. E Miguel mas ele sabia quais os comandos na tecla do teclado que fazia o carro andar, que dobrava para direita, esquerda. É muito interessante isso. Eu particularmente, estou chegando na tecnologia agora. Por exemplo, lançou agora um jogo de Hogwarts. Ontem eu zerei o jogo. Eu fiquei assim, gente, meu primeiro jogo que eu zerei. Ai, que felicidade, não sei o quê. Mas eu nunca, eu sempre estive longe da tecnologia. Eu não sou uma pessoa tecnológica. Não sou. Eu sei, assim, o básico. O básico do básico mesmo. Fora isso, tem muita gente. Tem gente muito mais desenvolvida do que eu. Nossa. Uma teoria clássica de que recém-nascidos diferem significativamente dos adultos vem do cientista suíço Jean Piaget. Piaget considerava que a aquisição do conhecimento é um processo e, como tal, deveria ser estudado de maneira histórica, abarcando o modo de como o conhecimento muda e evolui. Que eu falo. Desse modo, define sua epistemologia genética, a disciplina que estuda o mecanismo e processo mediante as quais se passa de um estado de menor conhecimento ao estado de conhecimentos avançados. E aí, essa teoria epistemológica vocês estudaram na última aula, né? Teve que ter aula de Jean Piaget. Para Piaget, no processo de aquisição de novos conhecimentos, o sujeito é um organismo ativo que seleciona as informações que lhe chegam do mundo exterior, filtrando-se e dando-lhe sentido. Então, vem do exterior para o interior e aquilo faz sentido para a criança. Conhecer em sua percepção é atuar diante da realidade, modificando-a por meio de ações. Então, para Piaget, conhecer, entender é você perceber e atuar diante da realidade, modificando por meio de suas ações. Então, eu pego aquilo que eu sei quando eu vou dar aula. Eu pego aquilo que eu sei, modifico para o mundo do meu aluno. Nesse sentido, atuar não significa essencialmente realizar movimentos e ações externas. Esse seria o caso de crianças pequenas que precisam manipular a realidade que as envolve para entendê-la. Na maioria dos casos, essa atividade é interna, mental, ainda que possa se basear em objetos físicos. Ao comparar, classificar, embora haja imobilidade do sujeito, que ele está ativo mentalmente. Então, para Piaget, a criança ela precisa de todo um preparo, né,
de toda uma análise para que o adulto possa passar para ele o conhecimento naquilo que ele tem como realidade, tá? Eu vou passar aqui, eu vou botar no grupo, Lu. Você coloca para mim, por favor. Compartilha a tela de novo para mim, por favor. Ok. Deixa eu ver. Como eu vou te mandar isso, meu pai? Manda no grupo. Ou manda no meu privado. Vou mandar aqui pelo chat. Será que dá pelo chat? Rafael falou que deve ir. Pelo chat eu consigo. Gente, vou te falar. Vou te mandar aqui pelo chat, calma aí. Mandei. E aí agora a gente vai entender os estágios de Piaget em um vídeo mais curto e debater aqui cada um deles. Piaget afirma que todos nós passamos por 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. O primeiro é o estágio sensório-motor. O segundo é o estágio pré-operacional. O terceiro é o estágio operacional concreto. E o quarto é o operacional formal. Somente após passarmos por todos esses estágios, em que a idade pode variar, somos capazes de alcançar a inteligência humana completa. Estágio sensório-motor de 0 a 2 anos de idade. No estágio sensório-motor, desenvolvemos, através de experiência e movimentos, nossos 5 sentidos. Nosso cérebro quer ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar o máximo possível. Primeiro começamos com reflexos simples e logo depois desenvolvemos nossos primeiros hábitos. A partir de 4 meses de idade, nos tornamos conscientes de coisas além do nosso próprio corpo. Então, à medida que envelhecemos, aprendemos a fazer as coisas intencionalmente. Um marco fundamental no desenvolvimento da memória de trabalho, ou nos termos de Piaget, percepção da permanência do objeto. Ou seja, passamos a perceber que os objetos físicos continuam existindo, mesmo quando estão fora de nossas vistas. Antes disso, nossa mãe pode fazer aparecer e depois esconder um ursinho. E nós pensamos que o ursinho não existe mais. Depois de dominarmos a permanência do objeto, entendemos que os objetos continuam existindo, mesmo quando não podemos mais ver os objetos. Começamos a ficar curiosos sobre tudo. Queremos cheirar flores, provar comida, ouvir sons e falar com estranhos. Para explorar mais, nós nos movemos. Aprendemos a sentar, rastejar, ficar em pé, andar e até correr. Esse aumento da habilidade física, consequentemente, leva ao aumento do desenvolvimento cognitivo, mas continuamos egocêntricos, o que significa que podemos perceber o mundo apenas do nosso ponto de vista. Estágio pré-operacional. Dos 2 aos 7 anos, nosso pensamento é categorizado principalmente através de funções simbólicas e pensamentos intuitivos. Temos muitas fantasias e acreditamos que os objetos estão vivos. Como não somos capazes de aplicar operações cognitivas específicas, Piaget chamou esse estágio de pré-operacional. Aprendemos a falar e a entender que palavras, imagens e gestos são símbolos para alguma outra coisa. Quando desenhamos nossa família, não estamos preocupados em desenhar cada pessoa numa escala, mas sim com seus significados simbólicos. Adoramos brincar de fingir, o que nos permite experimentar algo novo e aprender
muito. Por volta dos 4 anos, a maioria de nós fica muito curiosa e faz muitas perguntas. Queremos saber tudo. Podemos chamar isso de um nascimento do raciocínio primitivo. Piaget chamou de idade intuitiva, porque, embora percebamos que temos uma vasta quantidade de conhecimento, não temos ideia de como adquirimos esse conhecimento, de como aprendemos. Nosso pensamento neste estágio ainda é muito egocêntrico. Achamos que os outros veem o mundo como nós vemos e ainda não entendemos que os outros veem o mundo de uma forma diferente. Estágio operacional concreto, dos 7 aos 11 anos de idade. Finalmente descobrimos a lógica e desenvolvemos operações cognitivas concretas, como organizar objetos em uma determinada ordem. Um exemplo disso é o raciocínio indutivo. Se vemos alguém comendo um biscoito e sorrindo, podemos tirar uma conclusão de que os biscoitos fazem as pessoas felizes e, em seguida, fazer uma generalização de que as coisas doces nos ajudam a nos sentir bem. Agora também temos o conceito de conservação. Entendemos que se passamos suco de laranja de um copo normal para um mais alto, a quantidade permanece a mesma. Nossa irmã mais nova vai escolher o copo mais alto, pensando que ela recebe mais. Pela mesma lógica, só agora podemos entender que se 3 mais 5 é igual a 8, então 8 menos 3 deve ser igual a 5. Nosso cérebro aprende a reorganizar nossos pensamentos, classificar e construir estruturas mentais operacionais concretas. Por exemplo, agora sabemos que podemos reverter a ação fazendo o oposto. Entusiasmados com nossas novas habilidades mentais, aplicamos essas habilidades em conversas, atividades, quando aprendemos a escrever e na escola. Como resultado, nos conhecemos melhor. Começamos a entender que nossos pensamentos e sentimentos são únicos e não necessariamente os dos outros. Isso significa que aprendemos a nos colocar no lugar de outra pessoa. Estágio operacional formal, dos 12 anos para cima. Uma vez que nos tornamos adolescentes, nos tornamos formalmente operacionais. Agora temos a capacidade de pensar mais racionalmente sobre conceitos abstratos e eventos hipotéticos. Nossas habilidades cognitivas avançadas nos permitem entender conceitos abstratos como sucesso e fracasso, amor e ódio. Formamos uma compreensão mais profunda de nossa própria identidade e moralidade. Agora também pensamos que entendemos por que as pessoas se comportam da maneira como se comportam e, como resultado, podem se tornar mais compassivas. Nosso cérebro agora pode fazer raciocínio dedutivo, o que significa que podemos comparar duas afirmações e alcançar uma generalização lógica. Nossas novas habilidades mentais nos permitem planejar nossa vida sistematicamente e priorizar nossas necessidades sobre nossos desejos. Podemos até fazer suposições sobre eventos que não têm relação necessária com a realidade. Filosofamos, pensamos e pensamos em nós mesmos. Também costumamos ter pensamentos egocêntricos, achando que as atenções de todos estão voltadas para nós. E alguns começam a ver um público imaginário observando-os o tempo todo. Começamos a ajustar nossas ações e crenças às reações desse público. Piaget acreditava no aprendizado ao longo da vida, mas insistiu que o estágio operacional formal é a fase final do nosso desenvolvimento cognitivo. Os primeiros interesses de Jean Piaget foram os animais. Ele publicou seu primeiro artigo científico sobre os pardais albinos em 1907, quando tinha apenas 11 anos. Em 1920, ele começou a trabalhar com testes de inteligência padronizados. Ele percebeu que as crianças mais jovens cometem consistentemente tipos de erros que as crianças mais velhas não cometem. Ele concluiu que eles devem pensar diferente e passou o resto de sua vida estudando o desenvolvimento intelectual das crianças. Obrigado, Lu. E aí,
Piaget, ele tem a certeza que as crianças elas passam pelos esses 4 processos, esses 4 estágios cognitivos, mais ou menos na mesma idade. Independente da cultura, onde vivem, né? Nenhum estágio pode ser omitido, né, para ele, uma vez que as habilidades adquiridas em estágios anteriores são essenciais para os estágios seguintes. Então é como se fosse um videogame. Eu acho que Jean Piaget ele criou o videogame, né? Então, cada fase que você passa, você precisa da experiência da anterior para começar uma nova. E aí, como vocês viram, o estágio sensório-motor é a criança desenvolve, explora o mundo e desenvolve seus esquemas principalmente por meio de sentidos, né? A atividade motora. Por isso que é importante que a criança ela tenha o contato com os objetos, para ela botar na boca, né? Para tocar, para sentir. É uma linguagem significativa para eles, né? Isso aí é por volta dos 2 anos. E aí as crianças, durante esse estágio, têm conceitos rudimentares, né, dos objetos, rudimentares dos objetos e do seu mundo em si, né? É um conceito adquirido durante esses estágios, é a permanência do objeto, a habilidade de saber que um objeto não deixa de existir simplesmente porque saiu do nosso campo de visão. Então, é aquela brincadeira do esconde-esconde, né? Então, crianças com 2 anos, se eu pego isso aqui e boto na minha frente, o tio sumiu, ele tem a clareza que aquilo não sumiu. Crianças menores do que aquilo, se a gente pega isso aqui e faz isso aqui, sumiu. Para a criança, aquilo sumiu. Bom, até uma certa época ela, né? Se você faz isso com uma criança hoje, eu tentei. Ano passado, nós colocamos a professora de educação física para ser o Papai Noel e as crianças falaram, tio, o Papai Noel não existe. Então, eles têm uma clareza, por isso que eu falo. Piaget, se estivesse vivo hoje, ele estaria decepcionado, porque nem todas as crianças têm mais aquela coisa da inocência e eles têm eles estão desenvolvendo muito rápido a inteligência cognitiva deles, né? Não é que as crianças não passem mais pelo estágio no qual ele criou, não é isso. Mas elas passam de uma forma muito mais rápida do que era antigamente, tá? Aos 4 meses a criança brinca com objeto que será depois escondido. Eles agem como se aquilo não tivesse existido, né? Eu escondi. Não existe mais. Daqui a pouco a gente vai, tá aqui. Essa brincadeira, ela faz com que a criança ela perceba que aquilo não sumiu. Mas a gente também trabalha a imaginação daquela criança, né? Ela tem a consciência de que o objeto continua existindo, mesmo quando não está visível. A gente está no slide 24 de 242. Vamos lá. Deixa eu só editar aqui. Aí tem gente que acha, né, estudos, né, comprovam, e outros teóricos, que Piaget muitas das vezes subestimou as habilidades infantis. É o que eu estou falando. Questionando sobre a natureza das capacidades do nascido, no domínio da integração motora, integração intermodal, a percepção de objetos, né? É o que eu falei. Se hoje ele estivesse vivo, ele estaria decepcionado. Por quê? Porque as crianças desenvolveram muito mais. A tecnologia fez com que as crianças que as crianças tenham uma habilidade cognitiva muito maior do que a geração
dos anos 90, dos anos 80, dos anos 70 e assim sucessivamente. Os críticos de Piaget argumentam que um recém-nascido tem alguma forma de integração de experiências sensoriais por meio das modalidades da visão, da audição e do tato. Então, alguns teóricos, né, alguns historiadores, alguns cientistas, eles comprovam que a criança ela tem experiências sensórias, sim, e eu acredito nisso também. A criança ela tem, por meio das modalidades de visão, audição e do tato, elas compreendem algumas coisas. Elas têm uma experiência. Para Piaget, não. A criança tem que ter uma certa idade para ir para aquela fase, depois daquela fase para outra. Não, tem criança que ela consegue desenvolver já na audição, no tato, na visão. Por exemplo, crianças recém-nascidas quando dado suporte de cabeça... Não, calma aí. Um exemplo são crianças recém-nascidas. Quando dado suporte de cabeça é adequado, podem buscar localizar visualmente a origem de sons emitidos no ambiente. Isso sugere uma habilidade bem desenvolvida na integração intermodal visual e auditiva. Um exemplo disso, no nosso mundo. Uma criança recém-nascida, quando ela reconhece a voz do pai, quando ela reconhece a voz da mãe. Tem fatos na internet que quando a criança fica um tempo, né, vamos supor assim, de meia hora a 2 horas sem ouvir a voz do seu pai e da sua mãe. E quando ouve, ela já logo tem a percepção do seguinte: eu conheço essa voz. Eu conheço quem é essa pessoa. Essa pessoa traz para mim um afeto. Então, Piaget, ele já não entende isso. Para ele, a criança só vai ter essa percepção, vamos supor, a partir dos 3 meses, dos 5 meses, dos 7 meses, entende? Já os outros autores não. Bom, a criança ela tem essa percepção sim, porque ela já ouve. Ela tem os sentidos dela, o olfato, a visão, o paladar, a audição. Então ela consegue compreender isso. Alguém está tendo alguma dúvida? Não, tá ótimo. E também eu estudei isso, né, quando eu comecei a fazer minha monografia, então eu estudei tudo em cima de Piaget. Sim. Assim, a teoria dele está ultrapassada? Não é que esteja ultrapassada. Nossa, Piaget está ultrapassado. Aí sai amanhã no jornal. O Instituto de Aprimoramento Profissional diz que Piaget está ultrapassado. Quem é ele? Não estou falando que Piaget está ultrapassado, não. Só que a tecnologia fez com que o desenvolvimento da criança aumentasse, fosse mais rápido, entende? Então, isso prejudica um pouco os estudos. Eu acredito que novos teóricos precisam estudar esse desenvolvimento, não desclassificando a teoria de Piaget. Por exemplo, as crianças mais avançadas, né? Antigamente, Alê, não sei se claro que você deve lembrar, não antigamente, eu digo assim, há 20 anos atrás, eu não sei, né, mais ou menos, você visitava um recém-nascido, era tudo fechado, usava aquele papel pardo na luz, o bebê levava uns 2 meses para abrir o olho. Hoje as crianças já nascem com o olho aberto. Então, tipo assim, desde o nascimento a gente já vê a diferença daqueles bebês recém-nascidos para hoje, fica com aquela mantinha. Hoje, quando o Miguel nasceu, o Miguel ficou como ele ficou na UTI, né? Ficava de fralda. Aí quando ele veio embora, mas pessoal, nada de mantinha, nada disso, porque as crianças de hoje não usam mais essas coisas. Sim, você protege o pezinho dele e a mão, para não ficar geladinho, mas nada de muita roupa. Só que antigamente, eu lembro que as crianças ficavam tudo aquela coisinha, né? Não podia falar, a gente chegava lá sussurrando, a luzinha com aquela papel pardo. Eu, aqui mesmo na vizinha que tem um monte de filho, que ela não mora mais aqui. Toda vez que a gente ia visitar um neto dela, era a mesma coisa. A luz envolvida com papel pardo, coisa, né? A lâmpada, para ter aquela luzinha mais branda. E hoje em dia, as crianças, eu vi esse dia um vídeo, uma criança com 40 dias, já de bruço, já fazendo forcinha com as perninhas. Então, tipo, tudo totalmente diferente. Não teve aquele caso da criança que nasceu já andando, né? Andando assim, a médica segurou e ele andou. Sim, então eles estão muito... Eu não sei por quê, sabe? Mas eles estão muito mais... É uma coisa
que já vem da barriga. É uma coisa estranha, né? Como você falou, precisamos de mais teóricos que venham estudar essa parte, porque nós só temos referências dos antigos, mas nós sabemos que as crianças hoje são outras. Não é aquela criança de antigamente. As crianças são mais avançadas, isso já vem desde quando nasce. Sim. E aí, Flávio, em 99, ele vai manifestar a respeito da teoria de Piaget quanto aos estágios. Ele vai falar o seguinte, ó, a teoria de Piaget, ela não faz afirmações apenas gerais, mas muito fortes e específicas a respeito da preponderância dos estágios da cognição em bebês. E essas afirmações não têm se sustentado em pesquisas recentes. Aí, ó. Isso em 99. Existem simplesmente muitos exemplos de competências mais precoces do que a esperada. Então, há crianças que já estão nessa fase precoce. Muitas discrepâncias do nível de desempenho que não parecem depender dos processos construtivos de ação sobre o mundo com os quais Piaget definiu em seus estágios. Então, opa, vamos passar pelos estágios, sim, mas não nas idades na qual Piaget disse que nós iríamos passar. Primeiro, Piaget faz isso em 1920, 1910, 1920. Então, em 99, quase 70 anos depois, aquilo já não fazia mais sentido. Opa, e olha que em 99 a tecnologia não estava como é hoje, hein? Em 99, qual era a tecnologia? Televisão colorida, MTV, né? Bombando e tudo mais. Então a tecnologia não estava mais avançada como hoje. E hoje? Como colocaríamos esses estudos hoje, no século XXI, em 2023, com essa tecnologia tão avançada? Aí Piaget vai falar o seguinte, de 2 a 7 anos, que é o pré-operacional, a linguagem progride substancialmente e a criança começa a pensar simbolicamente, usando símbolos, tais como palavra, para representar conceitos. Hoje em dia isso não é mais válido. Criança de 2 a 7 anos já não está mais pensando simbolicamente. Ele já tem argumento. Ele já sabe o que quer. Eu tenho um exemplo para meus sobrinhos. Eles já sabem o que querem. Vão lá, troca de YouTube, eu não quero mais isso. Não. Eles podem não estar tendo um conceito em cima daquilo. Ah, isso aqui é mundo pita. Ah, isso aqui... Não. Eles vão em cima da música que eles gostam. Uma coisa que não muda, a criança continua egocêntrica. E nesse estágio, Piaget ainda continua na sua certeza. A criança continua, ela é egocêntrica. É meu, é meu, é meu, é meu. Ela é egoísta. Né? O é meu é egoísmo. E egocentrismo é tudo gira em meu torno. Eu sou Deus. Então, assim, a teoria de Piaget, em alguns sentidos, está sendo refutada? Tá, mas em alguns não. Ela ainda é para valer. Dos 7 aos 11 anos, né? É o estágio de operações concretas, que aí é a emergência de muitas habilidades importantes do raciocínio. O pensamento da criança agora é mais organizado, possui características de uma lógica de operações revisíveis. Mas vamos lá, de 7 a 11 anos, hoje eu não acho que a criança seja mais organizada, não. A criança está perdida por conta da tecnologia. Eu, particularmente, penso isso. Se você chega com uma criança e fala assim, o que você quer? Não sabe. Não sabe. A criança está mais esquecida. Professor, dá uma matéria hoje, amanhã vai cobrar. A criança esqueceu. Por quê? Não colocou em prática, foi mexer com outra coisa, foi mexer com tecnologia, telefone, jogo e tudo mais. A criança, ela não tem mais esses pensamentos assim, tão organizados como antigamente. Elas podem começar a realizar operações quantitativas, com eventos concretos. Não é capaz de operar com hipótese, hoje ela já é.
Uma criança hoje opera com hipótese, então é uma beleza. E se uma criança de 4, 5 anos já vem com hipóteses? E a teoria diz que dos 12 anos em diante é o estágio de operações formais. As crianças aprendem a fazer representações abstratas de relações de acordo com Piaget. Crianças nessa idade podem generalizar relações matemáticas e manifestar pensamentos hipotéticos dedutivos e a habilidade de gerar e testar hipóteses sobre o mundo. Eu não concordo. Crianças com menos idade já fazem testes de hipóteses sobre o mundo. Elas já sabem como o mundo é. Elas já sabem que o Papai Noel não existe. Uma coisa que na cidade a gente vai aprender que o Papai Noel não existe com 12 anos. Então, assim, é uma geração, que é a geração Y, que eu creio que não seja a geração Y, porque o Y é a última letra e ainda tem muita geração a vir. É uma geração muito rápida, muito, muito prática. E isso é preocupante, não? Alguém tem alguma dúvida? Não. Lu, eu vou mandar um link aqui, mas você não coloca agora, não. Você coloca daqui a pouco, porque ele é o último link. Vou mandar aqui para você, mas não coloca agora, não. Tá, depois você me fala quando eu tô colocando. Passei isso aqui. Agora esse aqui. Aí, falar que Piaget não trouxe contribuições importantes é mentira. Ele trouxe. Até atualmente, até 2000 e alguma coisa, vamos botar 2013, onde a tecnologia não era tão avançada assim. Mas os estágios dele era ainda compreensível, né? Mas a gente acha que ele está delimitando a linha do tempo do desenvolvimento cognitivo e tentando mostrar quando as crianças são capazes de realizar tarefas perceptivas, motoras e cognitivas complexas. Só que eu acredito que precisa ser atualizado isso. Precisamos de teóricos, né, de estudiosos, para poder pegar as teorias e as fases de Piaget e evoluir elas. Por exemplo, em vez de fazerem essa BNCC, que eu acho ridícula, que não tem nada a ver com o desenvolvimento da criança, eles poderiam ter evoluído mais o estágio de Jean Piaget. Não sei se tem pessoas, né, que estudam isso, que tem, né, mas que queiram evoluir, eu ainda não sei. O fato de que a idade exata para um processo particular possa ocorrer ser antes do que a Piaget propôs, ou do que os estágios descritos por Piaget possam ser mais graduais do que os mencionados, não diminui significativamente o valor do conceito de desenvolvimento cognitivo. Então, se ele faz antes, se ele faz depois, se ele faz no período, isso não diminui o estágio que Piaget fez. Além disso, descreve uma linha do tempo de maturação cognitiva, com modificações adequadas. Útil porque o objetivo da neurociência cognitiva é relacionar a linha do tempo de desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento neural. É o que nós estamos fazendo aqui agora, para esclarecer as bases biológicas da cognição. Então, qual é o objetivo da neurociência cognitiva? Relacionar a linha do tempo de desenvolvimento cognitivo da criança e do desenvolvimento neural. Tá? Alguma dúvida? Não. E aí a gente vai falar sobre a neurociência cognitiva. Ela lança a mão de diversas metodologias investigativas para entender como ocorrem as relações entre o cérebro e a cognição em áreas importantes para a educação. Assim, torna-se importante que se tenha acesso a estudos que analisem sobre a percepção, atenção e memória e que se compreenda como o entendimento destes processos podem contribuir para a educação. Então, dentro da aula que eu falei para vocês que vocês têm que enviar por e-mail, eu gostaria que vocês formassem atividades que mostrem acesso aos estudos e que analisem a percepção e a atenção e memória para compreender como o entendimento
destes processos podem contribuir para a criança, para a educação, tá? Deste modo, compreende-se que a neurociência e a educação estão relacionadas pelo fato de que o cérebro ser o cérebro ser a peça central no processo de aprendizagem, uma vez que todos os processos estruturais mentais envolvidos no ato de aprender residem nele. Então, tudo que a gente aprende reside dentro do cérebro. Lu, pode lançar aí o vídeo. O seu cérebro muda constantemente ao longo da sua vida. E hoje veremos como isso acontece. Eu sou o André, doutor em psicologia, e o meu cérebro mais do que dobrou de tamanho desde que eu nasci. A Galera Psíquica é o nosso clube oficial de apoiadores e apoiadoras do Minutos Psíquicos. Eles têm acesso a lives exclusivas aprofundando temas abordados, fotos e vídeos dos bastidores do canal, e a gente também conversa no nosso grupo secreto do Telegram. Clique em Seja Membro aqui embaixo para fazer parte da Galera Psíquica. A neuroplasticidade se refere à capacidade do cérebro de mudar em decorrência da maturação do organismo, de aprendizagem ou de ajustes para compensar prejuízos no funcionamento do cérebro, resultantes do envelhecimento ou de dano cerebral. Seu cérebro se modificou muito desde quando você morava no útero da sua mãe e continuará mudando durante a fase adulta, embora a tendência seja que a neuroplasticidade vá diminuindo conforme você envelheça. Por essas e outras, é mais fácil aprender uma nova língua na infância do que na fase adulta. As mudanças no cérebro podem ser na sua estrutura ou na reorganização funcional dele. Quando a estrutura se modifica, isso pode resultar na formação de novas conexões entre neurônios, do fortalecimento de conexões já existentes ou do surgimento de novos neurônios, por exemplo. Se uma área do seu cérebro for danificada, áreas especializadas em cuidar de outras coisas podem acabar assumindo parte do trabalho da área danificada sem que elas precisem mudar de estrutura necessariamente. Um exemplo disso é o que pode ocorrer no córtex visual, uma área que é responsável pela visão. Essa área pode passar a ser usada para processar informações auditivas ou táteis em algumas pessoas cegas. Caso algo assim ocorra com uma pessoa cega, isso não quer dizer que ela terá uma super audição em comparação com uma pessoa que enxerga. Isso quer dizer que o córtex visual dela assumiu funções diferentes das que costumam ser assumidas por esse córtex. A neuroplasticidade ilustra como que, apesar dos nossos genes serem uma parte importante da equação, as nossas experiências também são. Infelizmente, algumas pessoas têm exagerado ao falar desse assunto. Sob condições normais, o cérebro de qualquer mamífero, como o ser humano, não está suscetível a reorganizações enormes das suas vias neurais. Se esse fosse o caso, o cérebro humano seria algo bizarramente mais complexo e funcionaria de um jeito muito diferente do que sabemos atualmente. As mudanças que ocorrem no cérebro costumam ser mais sutis, lentas e incrementais. Por isso, pessoas com sequelas resultantes de um traumatismo crânioencefálico costumam enfrentar grandes desafios para recuperar totalmente uma capacidade que foi prejudicada. A facilidade de recuperação a partir de um dano cerebral depende muito do local danificado, da severidade desse dano e da idade da pessoa. Mesmo em casos mais graves, existem pessoas que conseguem sim atingir progressos impressionantes. Mas recuperações rápidas ou completas de circunstâncias mais graves não são o mais comum, exatamente porque o nosso cérebro é plástico, mas não chega a ser um slime também. A maioria das coisas não é capaz de modificar tanto assim o cérebro, com exceção daquelas que geram lesões, e nem todas as suas partes são igualmente plásticas. Quando se trata do cérebro humano, as coisas costumam ser bem mais complicadas do que é dito em alguns livros de autoajuda. Você já viu nosso vídeo sobre lesões cerebrais? Depois de assisti-lo, assista o nosso último vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber. Obrigado, Lu. E aí a gente vai falar sobre agora a neuroplasticidade, né? Que é a capacidade do cérebro tem para se desenvolver, né? E muitas das vezes tem para recuperar habilidades, né? E aí o cérebro ele é formado por quase 100 bilhões de neurônios
intrinsecamente conectados. E a tarefa deles é acreditar num conceito, né, de que... Perdão. E a tarefa desses neurônios são fazer com que o ser humano ele possa ter o desenvolvimento corporal. Esses neurônios são responsáveis pela nossa fala, nossa respiração, nosso desenvolvimento, né? É aquilo tudo que a gente já falou. E a capacidade do nosso cérebro de desenvolver, ela é brilhante. Ela foi descoberta agora, no século XX, né? Antes não tinha isso. Antes só tinha aquele pensamento: quanto mais você sabe, mais seu cérebro cresce. E não é assim. O que cresce são a habilidade dos seus neurônios se desenvolver, se conectar e se desenvolver para que haja mais inteligência, mais capacidade, mais desenvolvimento, né? E aí o sistema nervoso, ele desenvolve, né, no sistema embrionário, né, que é quando a gente tem o nosso primeiro comando genético. Entretanto, fatores epigenéticos desempenham um papel crucial nesse processo. Se houver a ingestão de álcool, drogas no período inicial da gestação, a produção neural sofre alterações e podem surgir quadros de anencefaleia, empia bífica, autismo, TDAH. Então, tudo isso dentro na gestação, quando a mãe ou o pai ele faz esses tipos de uso de drogas, ele faz alterações neurológicas no embrião. Isso é muito importante. Porque na anamnese, quando a gente vai perguntar ao pai, o senhor fuma? O senhor bebe? O senhor já usou drogas ilícitas? A gravidez foi estressante? A mãe teve pressão alta? Teve pressão baixa? Teve isso, teve aquilo? Por quê? A gente começa a montar a anamnese do nosso paciente para a gente tentar descobrir qual foi a causa disso. Tanto o médico, tanto o psicopedagogo, tanto o neuropsicopedagogo, eles têm acesso a essas informações, porque fazem com que nós tenhamos um mapa do nosso paciente. E isso é muito importante. Então, os nossos neurônios, os mais de 100 bilhões de neurônios que nós temos, eles sofrem alterações. Não é aquilo para sempre, não é petrificado. Você vai ser assim até a morte. Não funciona assim. Eles sofrem alterações, por isso a neuroplasticidade, que é o vídeo que nós vimos agora. Alguém tem alguma dúvida? Não. Vamos lá. A antiga discussão natureza e cultura tem sido substituídas pela questão de como ambos, interagindo nas experiências do sujeito, contribuem para a formação do cérebro e para o estabelecimento de sinapses, a construção da intersubjetividade, a consciência de si e dos outros, o conhecimento social, a capacidade de entender as intenções alheias, entre tantas outras capacidades, só constituem na interação e pela interação com outros. Deparamos-nos, assim, com o problema de explicar a grande adaptabilidade do cérebro frente aos variados ambientes sociais e culturais ao longo da história. Então, quando a gente vai estudar a história do desenvolvimento neurológico, a gente vai ver que tem barreiras tanto culturais e quanto de natureza, né? Então, desde o começo da aula, eu venho explicando que os teóricos eles vêm desenvolvendo, dentro da história neurocientífica, questões culturais e naturais. Por exemplo, no início, né, quando foi descoberto o cérebro, nós entendíamos o quê? Do lado esquerdo, ele só ficava responsável pela fala
e pelo lado direito, né, escrita e tudo mais. Linguagem escrita. Depois, com um estudo em um cachorro, né, foi descoberto que o cérebro ele tem mais desenvolvimento, ele tem mais funcionalismo, ele funciona entre outras formas, né? Depois, nós fomos vendo que uma experiência em um gato com eletrodos no cérebro de um animal irracional, que foi um gato. Nós vimos que o nosso cérebro ele tem mais desenvolvimento, nosso cérebro não, vimos que o cérebro ele tem mais desenvolvimento, ele tem mais locais que podem ser estudados e é responsável por outras questões do nosso corpo. Por fim, veio a ressonância magnética, que nos mostra que quando nós somos... A palavra sumiu de novo. Quando somos instigados, né? Não é a palavra, mas quando somos instigados e estamos nesses exames, aparece aonde os nossos neurônios estão sendo instigados, né? Então, a evolução do sistema nervoso, ela cresceu muito rápido. Nós tivemos um crescimento muito rápido dentro dessa cultura. E estamos percebendo que está tendo muito desenvolvimento. Estimulado, obrigado. A palavra certa é estimulação. Obrigado por quem escreveu. E estamos vendo que nosso cérebro está, com a tecnologia está sendo estimulado muito mais. Tanto que as teorias de Piaget estão ficando ultrapassadas. Elas estão certas, mas elas estão ficando ultrapassadas porque não estão tendo um desenvolvimento melhor para podermos entender a questão da criança. Tá? Então, essa é uma análise que a gente está tendo nessa aula de hoje. Eu não vou me estender. Vocês sabem que eu sou muito prático, muito rápido. Não vou me estender porque, como dizem aí, se passar daqui não é de mim. Falas errôneas. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho dessa introdução de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do cérebro e do sistema nervoso. Vamos dar mais ênfase à plasticidade, tá? Por isso que eu pedi para vocês fazerem essas duas atividades para mim. Peço a vocês que façam. Outra coisa importante, a aula de TCC, ela está sendo gravada, tá bom? Fiquem tranquilos, o Instituto sabe que vocês precisam entregar o TCC e a gente também sabe que demorou um pouquinho, né? A gente tinha uma professora, a professora não pôde ficar no Instituto, e aí nós contratamos outro professor. Então, eu espero que vocês consigam, né, com essas aulas, formular o TCC de vocês, porque eles vão ser publicados, a gente já viu até a revista, tá? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas, dos professores, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato com a Fátima pelo WhatsApp ou comigo, tá bom? E é isso. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Bem rápido.